O Religar está de volta para continuar a entrevista com o professor César Henrique Porto, da Unimontes, sobre as representações do mundo muçulmano na mídia brasileira. O Religar é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser conhecer o programa, basta acessar pucminas.br/ppgcr. E para acompanhar a agenda do Religare, para saber sobre os nossos convidados, para rever algum programa, acesse diretamente tvhorizonte.com.br/religare. Nós vamos conversar agora, professor, voltando àquele tema do Bin Laden, mas vamos ouvir um comentário de um colega da PUC Minas, que falou sobre o significado da morte do Bin Laden, e depois eu quero saber o seu comentário sobre a cobertura da mídia sobre esse ponto. Vamos ouvir o professor Dani Zaredini, ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Vou tentar repetir um pouco a fala dos presidentes dos países árabes, dos representantes dos países árabes e de países islâmicos que se pronunciaram com a morte do Bin Laden. Quase todos eles tocaram num ponto, de que a morte do Bin Laden representa algo importante, porque muito da imagem negativa do islamismo, né, a gente sabe que os embates entre o Islã e a cristandade, ela remonta à Idade Média, mas que no final do século XX, início do século XXI, o Bin Laden teve um papel muito forte para denegrir a imagem do Islã. Então a morte dele representa um problema a menos nessa construção da imagem do Islã. Professor César, você já falou do evento midiático que representou aquele 11 de setembro. Também, em parte, você comentou sobre a importância, né, dessa cobertura agora com a morte do Bin Laden. O professor acabou de apresentar a sua perspectiva dele sobre como que ele compreende a morte do Bin Laden e até um certo alívio no próprio mundo muçulmano. Você acompanhou a cobertura da mídia sobre a morte do Bin Laden? O que você tem a dizer especificamente sobre esse aspecto? Então, em parte eu concordo com o professor, né? Acredito que a eliminação do Bin Laden, né, do ponto de vista simbólico, representou uma vitória, né, do mundo islâmico? Não, do mundo ocidental, né, uma vitória dos Estados Unidos, né, os ganhos políticos que o presidente Barack Obama vão oferir, certamente vão provar isso, né, a meu ver. Mas eu penso que do ponto de vista do fim do combate ao terrorismo, né, a guerra ainda está longe de ser vencida, né? Mesmo porque o Bin Laden, já há um bom tempo, ele não atuava mais coordenando a Al-Qaeda, né? A rede descentralizou. Eu acredito que o Bin Laden forneceu um método, uma metodologia, se é que eu posso usar essa expressão, para o terror, né? Então, ele não tinha mais uma influência do ponto de vista da própria liderança, né? O al-Zawahiri, que é o número 2 até o momento que o Bin Laden ainda estava vivo, que era o mentor, né, da rede terrorista Al-Qaeda. Agora, é muito importante, porque significa uma derrota do fundamentalismo. De fato, o Bin Laden contribuiu para manchar, para sujar a imagem do Islã, né, para que o Islã fosse associado à violência, ao terrorismo, à rejeição dos valores ocidentais. Então, do ponto de vista da melhoria da imagem do Islã, eu penso que contribuiu sim. E vai ser mais significativo se os países ocidentais conseguirem mais avanços nesse sentido. Penso que depois dos atentados na Espanha e no metrô de Londres, o terror não conseguiu nenhuma vitória importante no mundo ocidental, embora nos países muçulmanos e também países islâmicos, de uma maneira geral, vários atentados, né, continuaram acontecendo e continuam sendo perpetrados. E, ao meu ver, vão continuar. Mas, do ponto de vista da eficácia do terrorismo no Ocidente, já antes, né, da eliminação do Bin Laden,
o fundamentalismo extremista não tinha conseguido nenhuma grande vitória, né? Então, de certa forma, se as políticas de combate ao terror avançarem, né, e os governos dos próprios países árabes e países do mundo muçulmano se empenharem, né, no combate ao terror, penso que o terrorismo ele vai perder força. Sim. Essa opção pelo terror vai perder força. Sim. Eu gostaria só de chamar a atenção para as revoltas que estão sacudindo o mundo árabe a partir do início do ano, né, a partir de fevereiro, que mostram que a opção do fundamentalismo ela está perdendo força no mundo árabe, né? Os especialistas, eles estão chamando a atenção, inclusive alguns da imprensa que acompanham o mundo muçulmano há muito tempo, como Robert Fisk, né, jornalista inglês radicado no Líbano há mais de 2 décadas, eles têm chamado a atenção para que esses eventos tenham uma natureza secular, né? Apesar de, no Egito, a Irmandade Muçulmana, né, ter tido assim, uma presença considerável. Sei. E poder transformar isso politicamente, né? Num eventual processo de eleição democrática, né, a Irmandade Muçulmana pode até capitalizar parte do fruto desse evento lá no Egito. Entendo. Né? Você falava no final do primeiro bloco sobre uma novela exibida no primeiro momento, logo após o 11 de setembro, e de como que essa novela contribuiu para afirmar outros valores, ou melhor dizendo, os valores do Islã, né, os princípios do Islã. Esse é um elemento que você abordou no final do primeiro bloco. Mas não há também, do ponto de vista dessa produção cultural, jogos, filmes, que reforçam esse lado, essa dimensão reducionista, não é, do Islã ao terror, não exploram demais, ao invés de evidenciar os aspectos da tradição, da cultura islâmica? Sem dúvida, né? Retomando o discurso de Eduardo Said acerca do orientalismo, Hollywood, principalmente, tem sido um grande centro de disseminação, né, de estereótipos orientalistas há muito tempo, né? E você pode até confirmar isso também através de desenhos animados, de outras produções midiáticas que a televisão eventualmente leva ou não ao grande público, né? No caso de O Clone, o interessante é que eu penso que a força do momento, né, naquele contexto do 11 de setembro, num contexto onde o Islã era profundamente, né, insistentemente associado à dimensão do terror, do fundamentalismo, a novela foi um ganho, foi um grande ganho, né, foi positiva. E os próprios muçulmanos brasileiros corroboraram essa ideia, na medida que, apesar das críticas, a novela levantou várias críticas, polêmicas, incorreu em alguns erros, mas ela fugiu desse reducionismo, talvez o mais perigoso reducionismo, o mais nefasto estereótipo, sim, que é esse que ficou muito evidente, né, na mídia informativa, sim, após o 11 de setembro. Sim. Ou seja, Islã associado a terror, associado a fundamentalismo e associado à violência, né? A novela levou questões interessantes. Ela mostrou, por exemplo, que o Islã tem um espaço de divergências. Nós temos na novela 2 personagens, né? Eu diria que são dois personagens que encarnam 2 propostas de Islã. Você tem o tio Ali, né, que é o ancião, um patriarca, que encarna uma proposta de um Islã moderado, né? E o tio Ábido, que é um personagem que encarna valores conservadores, valores mais tradicionalistas, que encarna uma certa rejeição ao Ocidente, né? Embora, a meu ver, ele não pode ser colocado como fundamentalista ali. Ele está mais para um conservador, um puritano, né? Então, a autoria, a produção do folhetim conseguiu mostrar que o Islã, igual outras religiões monoteístas, como o próprio cristianismo, comporta divisões, comporta olhares, comporta debates, comporta discussões, comporta polêmicas. Isso foi importante, tá? Apesar de qualquer reducionismo, de qualquer caricatura, né? A gente poderia citar aí, por exemplo, a ênfase exagerada, né, na dança do ventre, em aspectos do exotismo,
Sim, folclórico, né? Folclóricos, no espetáculo, né? Nessa cultura do espetáculo. Podemos citar também que em alguns momentos a autora colocou ali, para retratar o Marrocos, colocou costumes que não são do Marrocos. Né? Tem um momento que uma personagem feminina sai com uma burca, né? E a burca não faz parte do cotidiano marroquino. Tem também problemas ali. Exatamente. César, eu quero agradecer muito a sua participação, seus esclarecimentos, renovados agradecimentos à Unimontes e a sua participação aqui conosco. Hoje o Religare fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/Religare. Eu agradeço a sua companhia e a sua escolha pelo programa. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.